Boa noite, amigos, amigas. Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê inspiração para esta noite a gente poder falar um pouquinho das coisas de Deus, os ensinamentos de Jesus, que todos nós possamos ter a capacidade e o merecimento, melhor assim, merecimento de absorver os ensinamentos do Cristo. Roberto, falando aqui há pouco, acabou de chegar desse congresso, desse evento, onde que o local chama Céu. Céu, que beleza, né? Ele que acabou de chegar do céu deveria fazer essa palestra para nós, né? E aí eu que estava aqui na terra, permanecendo na terra, vou fazer palestra para quem veio do céu. Olha, as coisas de Deus como que é, né? Mas, irmãos, a gente vai falar do filho pródigo, essa passagem que Jesus nos trouxe, que nos traz tantos ensinamentos. É uma das parábolas mais refletidas do Evangelho de Cristo. E ela está no capítulo 15 de Lucas, e é uma tríade. São três parábolas que se completam. Elas se conversam entre si e traz para nós essa mensagem muito bonita. Vocês sabem que em Jerusalém, em Israel, na época de Jesus, as casas eram muito simples. Os telhados eram bem diferentes do que a gente conhece o telhado, aquelas casas da época. Na verdade, não tinha telhado como a gente conhece. Era um pé direito, erguia-se o pé direito, nivelado, e colocava ali um vigamento de madeira, uma esteira de madeiras mais finas, forrava com palha e era barro, o resto era barro. Então formava uma laje. Os que tinham mais dinheiro colocavam um piso de pedra em cima daquela laje, um guarda-corpo em volta, e usava aquela laje para os eventos, até para jantar, para almoçar, quando tinha convidados ali, dias de calor. Aqueles que tinham dinheiro cobria, faziam a cobertura naquele telhado, aquela laje, né? E ali ele chama, a partir de estar coberto, ele chamava de cenáculo. Era um salão, né? Então essas pessoas se reuniam para ali estar conversando e se divertindo. Esse era o cenário que Lucas nos apresenta nessa palestra, aliás, nessa passagem. Então, estava ali Jesus, e Lucas diz que eram muitos cobradores de impostos e pescadores que reuniam-se com Jesus para escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: esses se reúnem com pecadores e comem com eles. Então Jesus, percebendo a malícia, comentário crítico que eles faziam, Jesus disse: se um homem tem 100 ovelhas e perde uma, será que ele não deixa as 99 no campo e não vai procurar aquela que se perdeu? E fica lá procurando até encontrar. E quando encontrar, ele alegra-se, coloca ela no ombro, e ao chegar em casa ele convida seus amigos, seus vizinhos, e diz: alegre-se comigo, porque eu encontrei a ovelha que havia perdido. Assim também Jesus diz: eu garanto a vocês que no céu há mais alegria por um pecador que se converte do que
por 99 justo que não precisa de conversão. Aqui a gente, meus queridos irmãos, encontramos uma moral nessa passagem que nos faz refletir. Alguém que estava no campo perdido. Segura isso aí. Segura isso aí. Jesus continua contando outra parábola, uma segunda parábola para aqueles homens. Jesus diz: se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, será que ela não acende uma lamparina para clarear a casa e não pega uma vassoura e varre toda a casa e mexe com os móveis até encontrar aquela moeda? E quando ela encontrar, ela convida suas amigas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a moeda que havia perdido. Jesus diz que eu garanto a vocês que há mais alegria no céu, os anjos se alegram por cada um pecador que se converte. Os anjos do céu alegram-se por cada um pecador, cada vez que um pecador se converte. Essa segunda passagem, parábola, a gente vê que alguém estava perdido dentro de casa. A primeira, alguém estava perdido fora de casa, se perdeu fora de casa. E nessa segunda passagem, a segunda parábola, alguém se perdeu ou estava perdido dentro de casa. E então Jesus prepara esse ambiente para contar a parábola do filho pródigo. E ele começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para ele e disse: pai, meu pai, me dai a herança que me pertence. E o pai logo fez a partilha, dando a parte que cabia àquele filho mais novo. Dias depois, aquele filho saiu de casa, juntou tudo que tinha e foi embora para lugar distante. Chegando em lugar distante, ele começou a gastar tudo que ele havia recebido, com bebida, com farra, com a vida promíscua. E quando ele não tinha mais dinheiro nenhum, houve uma grande fome naquele lugar. E ele começou a passar mal, passar fome, foi até um proprietário daquela região e pediu serviço. Aquele homem mandou ele para o campo cuidar de porcos. Cuidando dos porcos, ele chegou a desejar comer as alfarrobas, as lavagens que aqueles porcos eram alimentados, mas nem isso ele tinha. Então, caindo em si, ele lembrou de casa e disse: quanta fartura tem na mesa dos empregados do meu pai. Logo eu vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno que me chame mais de filho, mas me recebe como um dos teus empregados. E então ele voltou para casa. E quando ele estava próximo de casa, o pai o avistou e correu para o encontrar. E o encontrando, o abraçou e o beijou. E ele disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não mereço que me chame mais de filho, mas me recebe como um dos teus empregados. E aquele pai disse para seus serviçais: pegue uma túnica melhor, traga para ele, vistam, coloque um anel no dedo dele, sandália nos pés, pegue um novilho gordo e abatam, para que a gente possa festejar em um banquete, porque esse meu filho estava morto, voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começou aquela grande festa na casa,
E quando foi ao entardecer, o filho mais velho chegou do campo e ouviu de longe aquelas músicas e danças, chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo em casa, e aquele empregado disse: é o teu irmão que voltou, e o teu pai, alegre por ele ter voltado, mandou abater um novilho, e então está festejando a volta dele. Logo aquele irmão mais velho não quis entrar em casa. Com raiva, o pai insistia: filho, tudo que eu tenho é teu. E o filho disse: esse teu filho que foi embora, que gastou tudo que você tinha, agora voltou e tu manda bater um novilho para festejar a volta dele? Eu que sempre estive contigo, sempre te obedeci, que cuidei dos teus bens, tu nunca me deste um cabrito sequer para que eu festejasse com meus amigos? E então aquele pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu irmão estava perdido, foi encontrado, estava vivo, aliás, estava morto e voltou a viver. É preciso que a gente festeje. Essa é a parábola do filho pródigo. Aqui tem muitos ensinamentos, meus queridos irmãos, porque nós, todos nós, de alguma forma nos encaixamos nessa passagem. Como disse antes, vocês lembram que essas duas parábolas anteriores mostram um filho, alguém que estava perdido fora de casa, uma outra coisa que estava perdido dentro de casa. Então aqui esses dois filhos, o filho mais novo que se perdeu no campo, fora de casa, estava farreando, gastando o que o pai tinha, se perdeu fora de casa. Aquele filho mais velho, apesar de ser obediente ao pai, de estar com o pai, trabalhando sempre com o pai, não deixou o sempre o melhor. Não estava numa condição melhor do que aquele irmão mais novo, porque perdido ali ele estava no egoísmo, achando que a vida agora era só dele, a herança agora era só dele. Agora ele era filho único. E então, ciumado porque aquele irmão mais novo havia voltado, ele fica aborrecido com o pai. A pergunta é essa: em que condições nós nos encontramos? Onde que a gente está perdendo? Fora de casa? Onde está o motivo pelo qual a gente está se perdendo? É fora de casa, como o filho mais novo? Ou estamos nos perdendo dentro de casa? Uma coisa que me chama muito a atenção nessa passagem é quando Jesus diz que aquele filho mais novo, cuidando dos porcos, que era um dos serviços piores, um serviço que qualquer judeu rejeitava fazer, era cuidar de porcos. Porque o judeu, ele não come carne de porco, e não cuida de porco, ele não cria porco. E aquele moço foi cuidar de porco. Ele estava no fundo do poço, será? Ou estava no fundo do poço? Era mais ou menos isso. Ele não estava só caído, ele tinha desmaiado. E foi nessa condição que Jesus diz que ele deu por si.
Ele deu por si, ele acordou. Então, é isso que a gente precisa ver, meus irmãos. Isso me chama muito a atenção. Por quê? Nós não podemos nos deixar se levar por uma enxurrada a ponto de cairmos numa condição miserável como essa para podermos acordarmos. Não. É necessário que a gente nos acorde antes. E nós temos ferramenta para isso. Dá por si, antes da queda. É possível que nós nos acorde ainda caindo, porque assim você tem a chance de colocar as mãos no chão e não cair por tudo. Não é? É mais ou menos isso. Eu tenho um amigo, ele já é um homem de 80 e poucos anos, ele mora em Aracaju. Outro dia ele veio nos visitar e ele contava para nós que quando jovem, ele foi goleiro, né? Foi goleiro. E ele foi militar, serviu o exército, e então ele foi goleiro do time do exército, aqui de Santos. E hoje ele com 80 anos não se aquieta, está sempre mexendo numa coisa e em outra. Mas o filho, a esposa, vigia ele 24 horas para que ele não suba num banquinho, em lugar alto, para não cair. E certa vez ele pegou uma escada e estava podando umas plantas atrás de casa, e quando a esposa viu, ficou alarmada. Você aí, você vai cair. E ele disse, eu não caio. Mas ali houve aquele momento, e ele logo desceu da escada, e não muitas horas depois, aí era ela quem estava lá na escada podando. E ele disse, você me repreendeu de manhã porque eu estava na escada podando as plantas. Agora é você quem está podando as plantas? Ele disse. E ela respondeu para ele, eu estou podando as plantas motivada pelo erro que você cometeu de manhã. E ele diz, mas eu posso subir na escada. Como que você pode subir na escada se você tem até mais idade que eu? Ele disse, mas eu fui goleiro. Eu sei cair. Então o goleiro sabe cair. É mais ou menos isso. A gente lembrar que, dando por si, em um momento em que a gente está em queda, a gente pode cair em uma posição mais confortável. Saber cair. Mesmo estando caindo, se a gente lembra-se do que temos aprendido do Evangelho de Cristo, a gente vai fazer com os goleiros. Cai sabendo como cair. Não se machuca. Meus amigos, meus queridos irmãos, dá por si. Isso é muito interessante na nossa vida. Porque na nossa vida espiritual há um marco muito interessante, que é o dia em que a gente se arrependeu. Se tivéssemos uma visão profética e enxergássemos o dia em que a gente se arrependeu, viveu o arrependimento, a gente veria um divisor de água, o antes e o depois da nossa vida. Dar por si é justamente isso, arrepender-se. Está perdido no campo, está perdido na rua, fora de casa, dá por si e volta para casa. Volta para casa porque sempre é tempo para recomeçar. Não existe tempo esgotado para ninguém. Você pode viver o arrependimento, dá por si,
quando criança, quando jovem, quando adulto, mas também quando idoso. É época da gente dar por si e viver esse arrependimento e voltar para casa. Voltar para casa no sentido de escutar a palavra do Senhor e começar uma vida obedecendo o Evangelho de Cristo. Mas mesmo que você esteja em casa e está se perdendo ou está perdido, porque entre nós, dentro do centro espírita, nem todos já acordaram-se. Nem todos acordaram-se ainda. É perdido dentro de casa. É momento também de dar por si. Diante dos estudos, há pouco o Roberto esteve convidando os irmãos para o estudo. É isso que nos faz acordar, porque a partir do momento que você adquire conhecimento, você se liberta da escravidão. Jamais o sábio será escravizado. Jamais. Porque aquele que sabe encontra sempre uma saída em qualquer situação que se encontre. Por isso nós precisamos nos esclarecer. E hoje existe tantas obras, tantos ensinamentos, tantas maneiras, tantas facilidades para que a gente possa agariar esse conhecimento. Quem não pode vir à casa espírita, se reunir com um grupo presencial e estudar, temos as aulas online. E o Roberto está aí, né, Roberto? Divulgando essa oportunidade. E em qualquer momento que você queira abrir o seu celular, no YouTube, em outro aplicativo qualquer, você vai encontrar palestras, você vai encontrar outros estudos, você vai encontrar tudo que você quiser. Então, é só a gente querer dar por si e começar uma caminhada que é longa e é árdua, porque a partir do momento que a gente decide andar com Jesus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. As coisas que vão querer tirar a gente daquela caminhada. Então precisamos pedir a Deus força, coragem para perseverar. E aí você vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí é o resto da vida estudando. Porque dentro do Espiritismo, nunca a gente encerra os estudos. Nunca a gente acha que já sabe. Nunca se forma. Estamos sempre estudando. Estudando com Jesus. O Evangelho de Cristo, meus queridos, é esse manancial que sempre temos o que aprender. Sempre. As pessoas que estudaram 20 anos, 30 anos, dizem, eu já estudei tanto, e às vezes se amedronta ou perde a coragem, desanima, perde o estímulo de estudar, mas o aprendizado nunca acaba, porque a gente estamos sempre aprendendo, até mesmo os espíritos superiores estão estudando o Evangelho. Conta-se que um mineirinho se converteu ao Espiritismo, começou a ler o Evangelho. E como qualquer um de nós, quando começa a ler o Evangelho, novo, convertido, a gente começa a absorver os primeiros ensinamentos, a gente se empolga
e quer converter os outros já, e fala que fala. Acontece com todos nós isso, não é? Não acontece com todos nós? Todos nós já vivemos isso e presenciamos isso acontecer na vida de todos aqueles que começam a estudar o Evangelho. E esse mineirinho foi até o Chico, porque ele queria conversar com o Chico a respeito do Evangelho. Só que ele sentou com o Chico e ele falou 1 hora, 2 horas, e o Chico não tinha tempo para falar, porque ele não pontuava a conversa dele. Acabava um assunto, ele entrava no outro, e o Chico está lá, já cansado, ouvindo o mineirinho. Daí a pouco ele deu uma parada, aí o Chico disse: meu irmão, o Emmanuel está aqui, e ele diz, manda te dizer, que de vez em quando ele é convidado a participar do estudo do Evangelho em mundos evoluídos. E quando ele está nesse estudo, ele se sente um troglodita. Vocês sabem que o Emmanuel, ele entende o Evangelho, né? Ele traduziu o Evangelho, ele tem várias obras psicografadas pelo Chico. Quando a gente quer aprofundar, nós espíritas, quando nós queremos aprofundar os nossos estudos do Evangelho, a gente sempre recorre a essas obras do Emmanuel, mas até mesmo o Emmanuel continua estudando o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a paz. Obrigado. Amado Deus, quero te agradecer por este momento, por estarmos aqui, por ter proporcionado esses minutos, Senhor, para conversarmos, para que pudéssemos conversar e lembrar os teus ensinamentos. Quero te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que vibram, que oram por nós, que constantemente acende as suas mentes, iluminando esta casa, esse núcleo de companheiros e companheiras, onde todos nós recebemos esse manar do céu, essa bênção, essa energia, essa doação, e nos deleitamos, fortalecidos, abastecidos, saciados com a bênção que Tu, Senhor, derrama sobre nós. Queremos agradecer pela saúde do nosso corpo, pela família que temos, pelo pão de cada dia da nossa mesa. E te peço, Senhor, força para continuar, para que possamos continuar essa marcha contigo, e que nunca, Senhor, a gente desista, nunca a gente desista de estar contigo. Que assim seja, e assim será.